Mesa de Bar. Oferecimento Loja de Fábrica da Porcelana Schmidt, agora aberta de segunda a domingo em Pomerode. Senhores telespectadores, novamente que estamos na nossa mesa de bar pela TV Galega Imagem da Cidade, trazendo blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. No programa de hoje, nós vamos falar sobre jornalismo e vamos falar também sobre dedicação ao bairro em que se vive. Porque o nosso convidado de hoje é o Giovanni Vitória. Tudo bem, Giovanni? Prazer, Pimpão. Obrigado. Honrado com esse convite. Está contando um pouquinho da minha humilde história. Né? Mas tem história já, né? Já tem 30 anos esse ano de jornalismo, para começar. Então. Você é nascido em Blumenau mesmo? Sou nascido em Blumenau, nascido no Bom Retiro. Ali mesmo, é? Ali mesmo. Nascido no Hospital Santa Isabel, né? É, bom, é. Convivemos até os 2 anos ali na Rua Cuiabá. Cuiabá. Mas a casa do teu pai e tua mãe já era ali? Na Rua Cuiabá. Eles moraram de aluguel ali. Depois, na época ainda da cooperativa de crédito da companhia Hering, minha mãe trabalhou lá. Financiaram uma casa na Augusto Otti, ali em cima, próximo da Ecomax. E aí fomos morar lá, onde eu vivo até hoje. Eu saí por um período... Ali ficou uma zona nobre aquilo ali, né? É considerado uma região nobre, só que infelizmente é uma das 5 ruas do bairro que ainda hoje não são pavimentadas. Ainda? Ainda, nós temos 5 ruas no bairro que não são pavimentadas. Isso é uma das nossas lutas aí, né? Por que os vizinhos não querem participar do mutirão? Que havia um determinado momento que havia necessidade de 80% da metragem da rua. Concordar, né? E agora não, parece que flexibilizou um pouco, é 80% dos moradores. Então isso agora vai facilitar, ou a possibilidade até de fazer particular. Mas aí agora falta mobilizar, né? A gente esse ano lá no bairro, na minha rua, nós mobilizamos as 3 ruas próximas ali para fazer a rede de vizinhos, foi o primeiro passo, né? De tentar unir os moradores. E o próximo passo vai ser pavimentar. E é uma tranquilidade, né? Depois que tem acalçamento, né? Com certeza, a gente enfrenta muito dificuldade ali. Chuva, lama, não chove, excesso poeira, de velocidade do próprio vizinho também, com a rede de vizinhos a gente conseguiu trabalhar um pouco a sensibilizar os próprios moradores, a tirar o pé ali embaixo, né? Que levanta aquela poeira, né? Toda. Nossa, e eles colocaram agora, tiraram uma macadam, botaram aquela brita, então piorou, né? Então, mas é um bairro gostoso, tirando todos os problemas viários, né? Que nós temos problemas aí de manhã, à noite. Também é um bairro central, né? Um quilômetro e meio, 2 quilômetros do centro. Dá para vir tranquilamente a pé, né? Pode vender o carro. Quando eu fiquei 7 anos fora, a primeira decisão que eu tomei foi voltar. Lógico, tinha a questão dos meus pais, já dar um apoio para ele, mas voltar para o bairro, né? Eu morei na Vila Nova 7 anos, cara, me sentia lá um perdido. Estranho no ninho. Estranho no ninho. Barulho, trânsito muito pior do que Bom Retiro. Você morava aqui na Rua Joinville? Morei ali, naquele prédio que tem o aeroporto ali, o Palácio Petit Maison. Mas ali ainda até que a Joinville e toda a outra, que o pessoal bala para subir o morro, né? E a rua principal, né? Mas 6 horas da manhã o barulho é insuportável, né? E eu moro num lugar assim que eu acordo com os passarinhos. No máximo com as araquãs de manhã, em época de chuva, as araquãs fazem a festa, né? Eu na minha casa assim também, eu só fico bravo com o sabiá que começa a brigar com o vidro assim, de manhã cedo. Ele começa a... Eu vivenciei aí uma dessa em aquela Luzerna, nos Jogos Abertos. Nós ficamos num seminário. E o sabiá brigado. Toda manhã uma lambada no vidro, e eu não entendendo aquilo. Ele fica brigando com ele mesmo, né? Porque ele se enxerga ali e vem e acha que está pegando o território dele, né? Eram quartos daqueles de padres antigos com janelões no fundo, dava para um mato. E eu fiquei 3 dias para tentar descobrir o que era. Até o dia que eu descobri o passarinho morto lá na janela. Ele se matou, suicidou-se assim como mas era meio assustador assim, né? Não, porque é uma paulada, ele é grande, né? Sim. Ele é grande e ele vem lá voando de longe e encontra o vidro. Aí a gente começa a entender porque os prédios hoje de envidraçados eles colocam os desenhos, né? Sim. Dizem que não resolve muito. Mas eu botei um pouco, funcionou, daqui a pouco eu acho que perderam o medo, né? Aí começaram a brigar com aquele também. É um pretão assim que Mas essa situação não tem, graças a Deus, não tem janelões grandes, né? Tem grades também, isso também acua um pouco. Só a araquã que canta. Mas aí tem. Mas é bonito, gostoso. A gente já sabe, inclusive, a previsão do tempo pelas araquãs, né? Há quem diga que não tem razão de ser, mas é impressionante. O dia que as araquãs começam a loquear é chuva na serra. Eles sabem. Não, os animais é impressionante. Eu tentei consultar isso e falava que era questão de reprodução, mas não tem nada muito a ver, não. Então... Eu me lembro quando morava na Europa, que uma vez eles resolveram que iam botar umas redes para pegar os passarinhos, porque tinha atrasado, os passarinhos não tinham ido lá para o sul, né, e já estava chegando o inverno, aquela coisa toda. Enfim, morreu um monte de passarinho naquelas redes,
E o inverno atrasou. Eles sabiam que o inverno não ia chegar. Olha só. É impressionante. Impressionante mesmo. Alguma coisa. Bom, só o fato de eles saírem lá da Europa, vão lá no norte da África, né? Voando, não tem GPS, não tem nada, como é que eles vão direitinho? E sempre informação, né? Sim. Sempre tem o guia, sempre alterna, inclusive. Eles alternam. Né? Dependendo. O cara que está meio cansadinho vai lá para trás, o outro vai para frente. A natureza é sábia, né? E nos ensina muito. É por aí. A gente tinha que aprender um pouco eles, né? Eu gosto muito de ouvir os antigos por causa disso, né? Eles falam muitas coisas em relação ao comportamento da natureza, do que pode acontecer. Agora, você, voltando à tua infância, né? Você estudou daí ali no Bom Retiro também? Tem uma escola minha vida inteira no Pedro II. No Pedro II? Estudei minha vida inteira no Pedro Pensei II. porque ali tem uma escola, não sei se ela é mais... Tinha, a escolinha funcionou até resgatei recentemente no Viver Bom Retiro, né? Depois a gente pode falar um pouco mais do Viver. Ela foi uma escola mantida pela Companhia Hering, com o apoio do Colégio Pedro II, do então Escola Normal, né? Pedro II. Isso foi até o início da década de 70. Por aí, sim. Aí houve uma imposição do governo que empresas tinha um número X de funcionários, agora não vou recordar, não iam mais receber o subsídio que o governo dava. Então aquela parceria que eles tinham com o Pedro II, aí fechou. Mas pelo relato de todos os ex-moradores ali, dos moradores atuais que estudaram ali... Mas você para chegar no Pedro II, você podia ir pelo Cimo do Morro, não? Eu estudei embaixo e estudei em cima. Eu estudei nos dois... Mas tinha que dar o contorno ali, né? Não dá para ir por meio do mato ali, né? Não. Tinha que vir pela Ermaeren. Depois pegar a volta dos 11 anos, meu pai me deu uma bicicleta. Aí facilitou bastante isso. Eu já estava na 7ª, 8ª série. Então foi os meus 2 últimos anos de estudos no período da manhã, né? Aí fui para o científico já foi período da noite, que aí eu já estava fazendo datilografia no Senac. De bons tempos, né? Que essa geração perdeu isso. Porque era uma coisa que obrigatória para arrumar um emprego bom, era ser datilógrafo, né? Mesmo foi assim lá eu tive dificuldade, né? Pegar uma Remington Rand aquela. Comecei com estafeta, né? Imagina, hoje ainda tem a facilidade do jovem aprendiz, tudo mais, que quem souber aproveitar, vai, né? Mas também fazer mal. A gente com estafeta aprendia a conhecer as ruas, conhecia um monte de gente, né? E eu espalhei currículo a cidade inteira, mas pela falta de experiência não consegui. Acabei conseguindo na Companhia Lawrence, onde meu irmão trabalhava, meu irmão falecido agora dia 10 último. E lá eu comecei como estafeta. Você só tinha um irmão? Tinha só um irmão. Só vocês dois. Ele é mais velho que você? Ele é mais velho. Esse ano foi um pouco triste para nossa família, né? Perdi meu pai em abril e agora... Pois é, que barbaridade, né? A vida, né? E foi coração? Estava doente? Não, o meu irmão teve um problema na região do fígado. Uma doença que ele também escondeu um pouco. E meu pai, do nada, apareceu um câncer no pulmão, mais de 20 anos sem fumar. Sem fumar. Mas aí o estrago já estava feito. Né? E ele não teve nenhuma reação de câncer de pulmão propriamente dito nos últimos 4 dias. Teve a situação estava irradiada no osso. Ele tinha muitas dores ósseas. Ele está com quantos anos? Ele fez 78 agora em agosto. 77 até registrei. Foi um dos poucos aniversários que eu registrei ele em foto, ele apagando a velhinha de 77 anos ano passado. 77. E foi muito rápido, sabe? Ele detectou essa dor, uma dor de garganta, em janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro, levei para o pronto-socorro, a dor nas costas continuou, levei para o iote numa ressonância, e na ressonância já apareceram umas coisas estranhas. Do teu pai eu não me lembro, eu me lembrei da tua mãe, que tua mãe era meio macaca do auditório, tu, né? Sim, a minha mãe teve umas experiências bacanas, uma até você presenciou, que foi na campanha do Renato em 92, que nós trabalhamos na casa da Dinda, né? Sim, E a minha mãe fazia o cafezinho, né? Minha mãe ainda estava, apesar da dificuldade dela de DPOC, mas ela não tinha artrose e tudo mais, ela andava bem. Ela era a mulher do cafezinho lá no fundo, lá na... Estava firme, onde você estava, ela estava junto, estava cuidando do filho. O meu pai naquela época ainda trabalhava, meu pai se aposentou em 96, 97, nesse Fabril. Ele não sofria ela na Hering. E a minha mãe se aposentou por invalidez na Hering. Mas minha mãe já tinha trabalhado em Souza Cruz, trabalhou no sítio, trabalhou... Meu pai, a mesma forma. Meu pai era um ferreiro de mão cheia. Ferreiro. Mas eram de Blumenau os dois? Ou eram de fora? Minha mãe nasceu em Pouso Redondo. Desculpa, meu irmão nasceu em Pouso Redondo. Minha mãe nasceu em Ascurra. E meu pai nasceu em Taió. Taió Salete, que ainda é ligado a Rio do Sul. É que Blumenau era a meca, né? O pessoal vinha tudo lá do Alto Vale, o Vale do Rio de Tijucas ali, aquilo vinha tudo para Blumenau. Meu pai veio para cá para servir o exército. Aí não voltou mais. Eu sempre dizia assim, o exército tira esse pessoal da roça, né? Aquele é o cara que sai da roça, vem com o cidade Blumenau, vai voltar para... Aí meu avô tinha uma ferraria lá, abriu uma no Encano. Meu pai ainda trabalhou um período lá com ele.
Depois trabalhou na prefeitura, até eu acho que, se eu não me engano, até o governo do Lazinho. E depois com o irmão dele abriu uma sociedade no Porto de Areia, ali atrás onde hoje é a Tapioca. No segundo Porto de Areia, muitos vão lembrar dos portos de areia que existiam ali, do Batman e dele, do cilindro. Quando eu vim para Blumenau em 58, né? Ali tirava areia, mas era a da prefeitura. E a prefeitura meio que fazia extração ali. Não tinha terceirizado. Aí me assopraram que eles estavam tirando 2 caminhões de areia e marcavam só um. E um eles embolsavam. Aí eu meti o pau na rádio. O prefeito era o Bush, né? O seu Bush me chamou lá e disse: eu vi, o senhor fez uma crítica e tal, o senhor tem razão. O senhor tem alguma sugestão para fazer para resolver esse problema? Eu digo: mas simples, né, prefeito? Bota um fiscal lá para controlar. Ele disse: aí eles vão tirar 3 e marcar um. Eu tive que botar o rabinho no meio das pernas e sair. Ele tinha razão. Infelizmente essas Nós coisas não somos são de hoje. Não. Desde 1500 o Brasil é roubado escancaradamente, né, Pimpão? Infelizmente. Aí eu tive que, né, dar uma risadinha e eu tinha razão. Aí meu pai trabalhou muitos anos ali. Trabalhou de mecânico, ferreiro na prefeitura, né, onde hoje é a Fundação Cultural, ali nos fundos. E depois trabalhou muitos anos nesse Porto de Areia. Aí teve um acidente de trabalho e ele disse: chega de rio. Muito dia, ele ficava o dia inteiro praticamente dentro do rio, dentro da água. Ele era o responsável de, junto com os meus primos mais velhos e outros, lá buscar o rio. Ainda descarregar muitas vezes o caminhão na pá, carregar o caminhão na pá. Não tinha trator. E aí ele foi trabalhar na Sufabril. Bons tempos da Sufabril ainda, fase antes daquela... Ele trabalhou até 96, então pegou uma época ali dos anos dourados, sobre 80, 90, antes da quebra. O Sufabril chegou até a fazer um time de futebol salão que foi... Foi exatamente o período que eu cobria muito em função do jornal, né? E era um timaço, né? Timaço, tinha Perdigão, tinha Sadia, tinha Sufabril em Santa Catarina. Não tinha outros times e hoje... Dominava. Não, chegaram por muito próximo de títulos nacionais, Hoje, inclusive, se eu não me engano, o técnico que foi da Sufabril aqui foi ou ainda faz parte da comissão técnica da seleção brasileira. Ou por muitos anos foi técnico. Agora, e você como guri, você tinha ideia já de ser jornalista? Porque, não, foi por um acaso. O que você queria quando crescesse? Foi por um acaso. Eu vou dizer assim, foi dentro do colégio, dentro do Pedro II, para fugir da matemática e da física. E aí eu tive... Português. Eu nunca fui bem em português, apesar de eu ter tido bons professores no ginásio, como a Brenda. E aí, no primeiro científico, eu tomei cacete 2 anos seguidos, um em matemática e física, e tomei um em matemática. Rodou. E aí, naquele último ano que eu reprovei, tinha uma dependência, só fazia aquela matéria que tu reprovasse. Eu fiquei um ano inteiro só fazendo matemática, então eu só ia na aula quarta-feira. Pô, aquilo pra mim foi um baque. Eu disse: cara, agora eu vou pro segundo e agora eu tenho aqueles cursos técnicos, né? Então lá tinha opção: magistério, redator auxiliar, técnico em edificações. Eu não lembro mais, tinha mais um lá. E eu resolvi ir para redator auxiliar, porque eu sabia que no terceiro ano eu me livrava de... Já me livrava de algumas dessas aí no primeiro, no segundo. É impressionante que fazia uns cursos profissionalizantes que de repente não tinha nem onde aproveitar o aprendizado, né? Mas o técnico, o redator auxiliar se aproveitava, muita gente, jornal, a velha guarda do Santa, que tu pegou ali, era eu, Clóvis Reis. Tudo redator auxiliar. A minha filha do meio também fez o redator auxiliar, e a outra fez essas edificações ali. Também nunca aproveitou para nada, porque é meio que só se fosse fazer arquitetura. Mas eu conheço alguns ali, o Anísio Fantini, que aproveitou também, virou engenheiro. Conheço alguns que se transformaram em professores, as meninas, a maioria eram meninas, fizeram magistério também, viraram professoras. Então, assim, foram 2 anos muito legais, assim, segundo e terceiro redator auxiliar. E aí, meio que, eu não estava pré-adolescente, aí peguei, resolvi reunir a galera da noite para concorrer ao Centro Cívico. E foi exatamente no ano que o Sarney acabou com o negócio científico e liberou os grêmios estudantis. Então eu fui eleito para o Grêmio Estudantil e nesse período aí começou já naquela época o assédio do pessoal da UJS, MR8, aquele grupo E aí, que vocês têm direito a reabrir os grêmios, tá? É a época da abertura, né? Então vamos
Vamos tentar aí fazer o Grêmio Estudantil. E o Léo era o diretor. Pensa no pavor do Léo, né? Sim. O Alba, né? Daniel Alba. Foi muito parceiro, a gente brigou muito, mas a gente brigou por causas boas do Pedro II, para melhorias do Pedro II. E aí tomei posse do Centro Cívico, logo em seguida já achamos um amigo nosso que já estava fazendo direito e tal, ele fez o estatuto para nós, junto com um advogado, e recriamos o Grêmio Estudantil Pedro II. Isso foi em 86. É porque no movimento militar ali acabou-se, né, com o movimento estudantil, que eu acho que foi o maior problema da nossa situação hoje, foi que não surgiram lideranças, né, Giovanni? Porque você vê que a estudantada não teve mais interesse, né, e saía do movimento estudantil qualquer tipo de liderança. O único líder que tem é o Lula, porque foi o do sindicato, né? É o único. Sindicato, mas de estudante mesmo. Estudante nada, nada. Parou. O que veio lá da década de 60, que infelizmente fez o que fez, né? Sim. Não vou nem citar o nome dele, né? Que é o aliado do Lula. Né? Sim. E isso aí foi uma coisa que prejudicou, né? Muito. A nossa UB aqui, a União Brasileira Estudante, era ativa, né? Nós tivemos, no meu período foi reaberta a UB, a UBS, que era secundaristas. Então aí quem assumiu foi o Márcio Bertoldi. Só que o Márcio Bertoldi, já desde aquela época, eu também, né? Tinha uma postura mais de centro, mais de direita. Então o pessoal que era ligado ao JS, principalmente o pessoal de Floripa, que vinha aqui em caravana, apoiado pelo nosso amigo nosso hoje, né? O Zé Garcia. Sim. O filho dele também estudava lá, era dono da farmácia Blumenau aqui. Então a pressão era grande para meter o dedo na UBS e a gente não soltou a peteca não. A gente tocou, eu toquei lá até 87. Fiz uma reeleição meio biônica, mas a gente tocou. E a gente, naquele ano, em 80, acho que foi o último ano de redator, houve uma greve grande de professores. Nelson Lindner, conhece bem, né? Sim. Trabalhou com a gente no governo do Renato. Ele era o líder, ele era o presidente do sindicato na época. E nós saímos em caravana. O Nelson também se acomodou, né? Faz tempo que ele, acho que foi pro Alto Vale, acho que da Rio do Sul, para cima. Chega uma hora que tanto Paulo cansa, né? E aí nós fomos em passeata, nós saímos de uma assembleia dos alunos no ginástico, saímos em passeata onde os professores estavam reunidos, levando nosso apoio para eles. E aí ganhamos mais força ainda no momento em que a UCRI, eu cito nomes, não tenho medo, hoje eu sou amigo de todos, mas a UCRI era coordenada pela Valquíria Rafael, era meio general. Sim, bem general, né? E eles veio uma imposição do Pedro Ivo Campos para que a gente recuperasse aulas nos sábados. Nós fomos totalmente contra. O movimento era justo dos professores. E aí nós saímos novamente em caravana lá do ginástico, o pessoal do científico da noite, para levar a nossa solidariedade. E aí nós saímos em carreata lá na UCRI, que era ali no lado do Pedro II, para ser recebido à noite pela Valquíria ou pela coordenação lá, e levamos o nosso. Nós não vamos recuperar. A determinação da Assembleia é esvaziar as aulas sábado. Se o pessoal da manhã ou da tarde, aí o pessoal da manhã e da tarde queria saber como ficaria, façam o que nós fizemos, esvaziem também. Não deu nada, não deu em nada. Esvaziamos. Não aconteceu. E não aconteceu. Esvaziamos as aulas, ninguém foi ao sábado. Aí chegamos a uma outra sala que estava, daí eles reuniram no laboratório para assistir filme. Sim. Esvaziou o movimento. Nós vamos fazer uma pausa para a gente rodar os nossos comerciais, né? Porque temos que faturar um pouquinho também. Lógico. Mas o papo tá bom, né? Tá. O papo tá bom. Vamos falar muito mais, né? Tem muita história para contar, eu e tu, e muitas histórias juntas, né? Dá pra fazer uma novela, né? Os nossos comerciais, já a gente volta. O Sicoob Maxi Crédito é uma cooperativa de crédito que oferece produtos e serviços com melhores taxas e tarifas à sua disposição. São cartões de crédito, consórcios, seguros, aplicações, linha de crédito para você e para a sua empresa. No Sicoob Maxi Crédito, você também encontra atendimento diferenciado e personalizado, com agências amplas e acessíveis. Faça parte da maior cooperativa de crédito do sistema Sicoob de Santa Catarina. Sicoob Maxi Crédito, associado ao que há de melhor, associado a você.
Vai construir, ampliar ou reformar? Venha para a Elétrica Zata. Aqui elaboramos projetos elétricos, laudos técnicos e tiramos suas dúvidas no andamento de sua obra, tanto residencial, predial ou industrial. Atendimento personalizado, entrega própria, produtos de qualidade e crediário facilitado. São mais de 20 mil itens para a instalação elétrica que você precisa. Tudo isso com preço que cabe no seu bolso. Elétrica Zata. Qualidade comprovada, satisfação garantida. Rua Paris 190 e Topava Norte em Blumenau. Telefone 3323-2888. Pomerode, a cidade mais alemã do Brasil, tem a Porcelana Schmidt. Tradição, qualidade e história em porcelanas finas. Visite a loja Schmidt e se surpreenda com as variedades dos jogos e a delicadeza das peças avulsas e complementos de mesa. Despachamos suas compras para todo o Brasil. Loja Porcelana Schmidt, ao lado da fábrica. Fone 3387-2070, no centro de Pomerode. Estamos aqui na nossa mesa de bar hoje com a participação do Giovanni Vitória, jornalista e o homem que está agitando ali o bairro do Bom Retiro. É isso aí, né? Tenho medo hoje dessa palavra agitação. Essa fase da agitação já passou hoje. Eu tento ser o mediador do processo. Bom sentido, era bom sentido. Mas na época eu já tive duas oportunidades de ser agitador, né? Foi um período foi esse período que eu te falei. Teve negócio não teve negócio do túnel ali, que ia fazer um túnel ali na rua de você, na Tiradentes também, você não estava contra isso? Sim, aí naquela época, isso já foi na década de 90, a Bárbara Lebrecht me alertou sobre essa questão, mas aí eu não tinha muito envolvimento assim com o bairro, né? Mas aí eu comecei a levantar algumas coisas que nós temos problemas cíclicos ali de meio ambiente, de deslizamento. Inclusive tem casos atrás da minha casa, então gato escaldado tem medo de água fria. E aí eu fiz um artigo, tenho guardado até hoje, no Santa, eu já não estava mais no Jornal Santa Catarina. Isso baseado em umas informações que eu levantei de um levantamento ambiental que fizeram, que tinha até animais que nem fazem parte do nosso meio ambiente aqui. Isso apareceu nesse relatório. E aí, isso foi no governo do Décio. Foi, no governo do Décio. Parou a história do Parou a história. Fizemos inclusive uma reunião no ginástico do Pedro II. A Bárbara e eu organizamos com os moradores e chamamos o Gevaer, né? Que era o secretário de Planejamento. O secretário de Planejamento. E mostramos para ele. Por que não fazer? Não impactar o bairro na época com uma obra daquela. E a coisa parou. Né? Muitos vão dizer, vocês querem segurar o crescimento da cidade. Não é. Que se faça uma coisa pensando nos impactos. Né? Eu penso assim, a rua Inguering, ela não vai levar nada a lugar nenhum. Vão dizer que vão levar, mas o quê? Vão tirar o trânsito da rua 7 daquele trecho ali e vão levar no Bom Retiro, que é uma rua estreita. Deságua tudo lá daí. Num morro, que é ali a rua Cuiabá e a Francisco Quinoc, que também já caiu casas ali em 2008. Uma área instável, uma área ambiental, uma reserva muito grande. É que os nossos morros aqui, você começa a olhar, eles são tudo de barro, né? Você vê que no Rio de Janeiro tudo é pedra monolítica, aquilo não cai. Chove, aqui não. Aqui o nosso começa a desmontar tudo. O Bom Retiro tem uma característica, até o Juarez Amon fez uma matéria sobre essa questão de sustentabilidade. Nós somos um vale profundo e tudo aquilo escoa o Ribeirão. E aí essa parte aqui, a partir do shopping, até lá atrás no Concórdia, vão lá pro Garcia, mas faz tudo, queira ou não, faz tudo parte do Parque Nacional. Sim. Então, fora a questão geológica. Isso que é o problema. Que nós temos lá o barro vermelho, lá o chamote, que a gente chama, né? Que é um barro empedrado que aquilo úmido vira uma gelatina. Em 2008, pimpão, eu subi o nosso morro lá, eu ia com lona, afundava até o joelho. Aquilo virou uma gelatina. Até o Luiz Henrique da Silveira até foi feliz que eles parecia sorvete derretendo. Né? Mais ou menos essa composição que nós temos aqui no sul. Então, vão perguntar, são contra o crescimento? Não somos contra o crescimento. Somos a favor da vida. Tá certo. E nós temos uma área aqui que faz parte da Serra, queira ou não, apesar de não estar integrada, mas faz parte do Parque Nacional. Tem meio ambiente ali, tem uma fauna muito rica. Tem mesmo. Eu tive a oportunidade, você trabalhou na Hering, você sabe disso, eu tive a oportunidade, inclusive com o Baca, de conhecer agora, depois de velho, a reserva da Hering.
né? Já teve uma vez que desabou ali um morro que tinha do lado. Quando construíram a parte da confecção ali da malharia, aquilo caiu também, foi até quase o terceiro andar do prédio, né? Eu conversei com um engenheiro da época que fez todo aquele talude. Foi em 2008. Foi. Não, aqui antes, talvez né? antes. Foi antes. Por isso que eu falo, lá no Bom Retiro, a coisa do deslizamento é cíclica. Atrás da minha casa e ali na frente, tem áreas que eram abaixo do nível da rua, hoje estão para cima. Então, assim, toda a década dá deslizamento grande ali. A família Ventes, que tu deves conhecer ali do Bom Retiro, quase perdeu casas ali. Perderam casas, 3 casas ali. E as casas deles eram tudo abaixo do nível da nossa rua. Hoje são acima. Tudo aquilo O Caio, recente em 2008, quase perdeu. O Caio, nosso amigo fotógrafo cinegrafista, quase perdeu a casa dele. Então... Agora, e você jornalismo, você foi estudar fora, não? Não. Aí naquela oportunidade, nós não tínhamos, só tínhamos federal. E eu estava fazendo o curso de redator auxiliar. Mas eu trabalhava na Companhia Lawrence. Eu tinha saído de estafeta por departamento financeiro. E aí houve um processo ali de redução, houve uma crise financeira e eu fui demitido. E aí eu ganhei uma oportunidade no financeiro da Asimpev, hoje AMP. E aí na época o assessor de imprensa era Luiz Passos, não sei se tu recordas. Sim, me lembro. E o Luiz saiu. Fazia um mês e pouco que eu estava na Asimpev no financeiro, como auxiliar de caixa. O presidente era o Pedrinho, não? Era o Pedro Cascais. E aí o Pedro sabia que eu fazia o curso de redator e me convidou. Pô, mas não estava atuando. O máximo que eu fazia era o jornal do colégio, o Canal Novo. Não, vamos lá, vamos te ajudar e tal. Aí começaram. Ainda os releases eram passados por Telex. Telex eu sabia usar. Sim. Eu usava muito na Lawrence. As fitinhas e tal. Então os releases ainda eram passados por lá. E tinha muito, né? Eles faziam muita coisa nacional. Foi um movimento... O Pedrinho tem um mérito, né? Que se transformou num líder nacional naquele negócio, né? Pô. Isso, muito mérito também do próprio Passos, né? Falecido, saudoso Passos, né? E ali eu fiquei um ano e pouquinho. Aí teve todo aquele processo político que ele foi candidato, a Asimpev se desgastou bastante com esse processo. E aí eu saí, fiquei um tempo fazendo freela, e aí eu recebi o convite para ir para o Jornal Santa Catarina, da qual o senhor fazia parte. E aí eu fiz um teste lá e fiquei no esporte. O Arthur era o redator-chefe já? Ou não? Acho que ele só era editor. Na época era o... Acho que ele era editor só. Não, era o Mundi. Mundi que era o redator-chefe, né? Era o Mundi, isso era o Oscar. Não, era o Mundi. O Arthur ainda era o colunista, era do painel, né? Sim. E aí eu fui trabalhar com o Pansolo, com o Luiz Carlos Corrêa, no esporte, setorista de esportes. Uma nova experiência para mim. Não tinha vivenciado esporte, e aí comecei mais Beck, né? Porque o Beck estava no auge, o Beck tinha recém subido. Acho que foi 88, né? Foi vice da 88, né? 89, então eu trabalhei no jornal. Primeiro ano deles na elite do futebol de Santa Catarina. Foi para a Copa do Brasil. Você foi jogar lá no Maracanã contra o Flamengo, até perderam. Exato, 11 mil pessoas no SESI, todo mundo fala em 8, 9, mas eram 11 mil pessoas, o SESI estava apinhado, eu acompanhei ali. Só não fui para o Maracanã naquele jogo do sábado, era um sábado porque tinha tomado a taquarada aqui, mas já estava tudo certo, inclusive. Mas lá tem que endurecer o jogo, né? Lá tem que endurecer já. Tomaram acho que 3-1 aqui, se eu não me engano. Foi. Então perdi minha viagem para o Maracanã. Eu fui realizar o sonho de ir para o Maracanã agora em 88 com o Fluminense. Na final da Libertadores, né? Eu sou tricolor. Gosto de bater em flamenguista, adoro. O Facebook é uma festa quando eles perdem. Só no cheirinho. Eles ficam bravos comigo, mas meus amigos flamenguistas têm muitos. Né? Eu sou, né? Eu convivo muito bem com os flamenguistas, mas eu adoro zoar eles. Mas tem que levar na brincadeira. Lógico. Né? Porque só a brincadeira é sadia. A brincadeira é sadia, né? Tipo, semana passada perderam mais um título lá da Copa do Brasil, eu botei lá, e aí, mais um ano, mais uma vez sentindo o triste, eu sou Flamengo, mas eles não veem que o grande problema do Flamengo é o meio de campo. Não cria nada. O problema do Flamengo é o Flamengo. Eles contratam o centroavante, traz centroavante artilheiro no campeonato, vira cabeça de bagre, traz mais um, cabeça de bagre, porque não chega uma bola que preste. No tempo do Zico, do Adílio, do Júnior, que era no meio de campo que funcionava, todo mundo era artilheiro no Flamengo, né? Cláudio Adão, Nunes, Bebeto, era tudo goleador.
Por quê? Vai lá e faz. Vai lá, pega e faz. Né? Mas o problema do Flamengo nos últimos anos, eu vou falar assim, como zoador predileto do teu time, Claro. é que eles se acham o Barcelona, se acham o Real Madrid. E... Não, cada jogador está achando que ele é. Porque eles veem que não tem conjunto, né? Pega a bola, aquele Paquetá agora dizendo que ele é craque, agora ele quer dar balãozinho em todo mundo, quer enfeitar a jogada e o Diego cisca para cá, cisca para lá, passa para o lado, bola. Aí não, tem domínio de bola, 67%. Mas o que adianta? Toma um gol de contra-ataque e acaba o jogo. Bem, não posso nem falar porque o meu Fluminense também está aí. Não, o futebol está muito nivelado por baixo. O Filipão que voltou com toda a corda agora. Mas não sei até quando é agora, Colíder. Eu não sei, assim, desde o 7-1 eu já não estava muito animado mais com o futebol, né? Porque a gente sabe, eu trabalhei 20 e poucos meses aí no time de futebol aqui do Blumenau como assessor de imprensa. A gente acaba conhecendo os bastidores de algumas coisas, assim, não. Foi muito boa, foi uma experiência legal, mas muito desgastante emocionalmente. Sim, E mesmo sendo prestador de serviço, né? Porque a corda sempre arrebenta no lado mais fraco. E aí a gente fica meio pé atrás. Eu fui presidente do Palmeiras, lembra, né? Sim. Depois que eu saí também, eu perdi a vontade ao campo de futebol, porque é muita... A gente vivenciou os bastidores, né, Pimpão? Sim. A gente sabe como funciona, né? Infelizmente, eu vou falar assim, tem alguns amigos que trabalharam comigo lá no Metropolitano, mundo do futebol e no mundo do esporte amador também tem muita trairagem. Tem muita trairagem. O mundo do cão, como diz outro. Se você já vê isso nos mundos dos negócios, eu fui presidente do Palmeiras e peguei aquele tempo que o José Elias Giuliani era o presidente da Federação Catarinense de Futebol. Mandava. Só dava Joinville, né? Sim. Muito. 7 anos campeão. Vamos questionar o título, mas... Depois que ele morreu, teve que sair, morreu, também nunca mais ganharam nada. Mas ganharam uma arena, né? Coisa que nós não tivemos a capacidade de... Porque quem fazia a tabela era o Falcão, que era de Joinville, os árbitros ele escalava, né? Ganharam pelo menos uma arena, tiveram poder. O time deles era bom, porque os Zanzi também que morreram também botavam dinheiro ali, né? Além do time ser bom, mas tudo beneficiava. Teve um jogo aqui contra o Palmeiras aqui que só acabou depois de uns 10 minutos quando eles fizeram o gol. Enquanto eles estavam perdendo, o relógio do juiz quebrou. O juiz que era daqui. Isso a gente vê. O árbitro caseiro, o árbitro vê muito isso, né? Hoje não tanto porque a mídia está forte, né? Mas mesmo assim, ver o jogo do Internacional com o Vitória, né? O juiz deu um pênalti ali que era fora da área. Mas tive coisas boas do Metropolitano, dessa minha passagem pelo Metropolitano, que foi logo após os 6 anos de fundação do Esportes, né? A gente, na área de comunicação, a gente conseguiu fazer algumas inovações, né? Transmissão em tempo real, na época o Facebook ainda estava começando, mas a gente fez muito Twitter e depois Facebook mesmo, em tempo real, por escrito. Não tinha ainda a facilidade do vídeo, né? Da transmissão em tempo real, mas isso eu já fazia no handebol feminino com muita modéstia à parte, bem. Né? Os Jogos Abertos, né? Fizeram os Jogos Abertos nós fizemos bastante também em tempo real, porque é uma grande reclamação da imprensa que estava por aqui, que não ia para a cidade sede dos resultados, que demorava o boletim da FESPORT e tal. E a gente começou a mudar isso. Esse ano mesmo foi uma decepção total, né? Ninguém deu a mínima para os Jogos Abertos. Mas isso já não vende agora. Isso não vende agora. Isso já vende anos. Já vende anos. Mesmo. Aí houve um impulso maior em 2004, quando foram lá nas 3 cidades aqui, Timbó, Indaial e Pomerode. A gente conseguiu, na época, eu fiz assessoria de imprensa junto com o Marcelo Groel lá, que estava coordenando. Nós conseguimos levar em torno de 70 rádios. Nós levamos mais ou menos um número parecido em 2008, que daí também eram as 3 cidades, só que infelizmente choveu demais. Choveu, e essa foi uma experiência assim, da coisa de não saber a dimensão do que estava acontecendo, porque lá a coisa só sabia de um deslizamento isolado, que matou um casalzinho de velho. A gente não sabia, ainda era tempo do SMS, né? Sim. Não tinha facilidade do WhatsApp. E quando a gente viu o tamanho da dimensão, ainda quem estava junto era o presidente da FESPORT, não, o secretário de Esporte e Lazer era o Gilmar, né? Gilmar. Mesmo. Demoraram para tomar a decisão, porque a gente estava na expectativa das previsões de tempo, as previsões de tempo davam que não ia mais chover, só que aí no domingo para segunda-feira a coisa desandou de vez. Aí quando nós tomamos vimos a dimensão do negócio, não houve alternativa, tinha que suspender. Tinha sido até então o segundo Jogos Abertos suspenso. Tinha sido a de 83, né?
E aquilo foi uma frustração bem grande, porque Pomerode, principalmente, que era a base de tudo, né, dos 3 municípios, dos 4 que tinha Rio do Céu junto, tinha se esmerado muito para superar, inclusive Timbó. Porque Timbó tinha sido em 2004 a... sim. Então Pomerode quis fazer mais. O Leque, esqueci o nome dele agora. Era o prefeito? Não, o Leque hoje é chefe de gabinete novamente do prefeito. Ele era o presidente lá da fundação. Então foi um trabalho muito grande que nós fizemos lá. E na fundação também. A fundação foram 6 anos intensos, assim. Pois é, foi depois da fundação. Vamos fazer uma pausa para rodar comerciais? Vamos. E aí a gente volta para falar da fundação, tempo da prefeitura, né? Mas também fosse para a Secretaria de Comunicação Social. Minha primeira experiência foi no governo do Renato. Dicave, referência em prestação de serviços automotivos. 13 unidades no estado. Dicave Blumenau, margem da BR-470, prédio de 2.800 metros quadrados. Moderna e completa estrutura atende com rapidez transportadores da região e de outros estados. 12 boxes para serviços gerais, showroom, sala de motoristas, auditório, área de treinamento, refeitório e um pátio gigantesco. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Aliando tecnologia de ponta, com profissionais altamente capacitados, a editora e gráfica Odorize é referência na produção de materiais impressos, catálogos, folders, embalagens, encartes, revistas e tags para camisas. Odorize Editora e Gráfica, 42 anos de boa impressão. Rodovia BR-470, quilômetro 57, número 3130, Salto do Norte, Blumenau. Telefone 3334-2977. Você está assistindo aqui pela TV Galega Imagem da Cidade, Mesa de Bar, programa onde o blumenauense conta a sua história. Quem está contando a história hoje aqui é o Giovanni Vitória, que foi a primeira... Você foi, na época era aquela coalizão, você era tucano, né? Era tucano. Era tucano? Ainda é tucano ou não? Não. Tô no papel, mas houve umas situações quebrou o bico. Ou umas situações aí na Fundação de Esportes que eu me afastei completamente. Mas recentemente eu até fui no cartório para ver se eu ainda era filiado e continuo filiado. Né? Mas eu me afastei completamente do meio político. Não... Porque houve aquela junção lá das forças, né, antagônicas do Renato e o Wilson Souza. A surpreendente coligação Renato Viana e Wilson Souza, que foi uma costura muito complicada. Né? A gente acompanhou os bastidores, você pelo PMDB, PDT, e eu pelo PSDB. Eu trabalhava ali, então, isso foi logo depois da minha saída do Jornal Santa Catarina. Eu prestei algumas consultorias para o Sérgio Souza. Aí assim, o Wilson queria nomear o Dr. Maurici secretário da Saúde. Aí o Renato se antecipou e botou um tucano, mas botou o Caminha. Aí, para aliviar a tensão, o Nelson Linder, que era para ser secretário de Educação, então passou a ser diretor de Educação, e o Dr. Maurici foi... Mas foi bom, porque o Maurici foi um excelente secretário de Educação. Foi uma coligação cheia de desconfiança. Eu lembro que... Sim. Eu lembro que houve até um documento assinado e registrado em cartório. Sim, não. Envelope lacrado. Tudo. Você lembra disso? Mas foi bom porque assim, o Caminha foi excelente secretário de saúde, porque ele brigava, né? Ele brigou, ele foi para Brasília, ele não poupava nem palavra de baixo calão se fosse preciso, né? Sim, tanto mas que quase que o Décio arrumou uma CPI na Câmara por causa dele. Mas o caminho era fantástico. Eu fiz um ano e meio de serviço para ele ali na saúde, quando ficou a gestão semiplena. Semiplena, ele conseguiu trazer isso. O dinheiro vinha via Florianópolis, já metade ficava em Florianópolis. Exato. E aí eu trabalhei ali no começo da Beira Rio, ali onde tinha... Fazia o jornal, que era quando começou as unidades de saúde, começaram o atendimento em casa. Então a gente fazia um jornal. Da família que ele fez, né? Médico da família. Médico da família. E a gente precisava fazer um jornal para orientar as famílias. Isso era um jornal mensal e com uma tiragem grande. Então eu ficava um período saí da comunicação. Eu era o gerente, na época não era secretaria, era assessoria de comunicação, com Arthur Monteiro. Então aí fui liberado para fazer meio período com ele em função disso. Mas foi uma experiência, foram 4 anos enriquecedores, assim, foi minha primeira
experiência num órgão público, né? Não era tão amarrado como é hoje, em função de licitação, porque a lei da licitação veio depois, eu acho que no governo do Décio, mas a gente tinha que cumprir uma série de regras, né? Era muito difícil para fazer qualquer coisa ali. Brigas homéricas com os nossos amigos de imprensa e tal. Mas vamos lá. Não, mas foi bom. Eu me lembro que uma vez o Monteiro estava lá na comunicação social e nós dois conversando, aí soubemos que o Renato ia fazer uma propaganda para aquele pessoal do Cereiro do Vale. Lembra que ia ter lá o Cereiro do Vale? Ia ser uma coisa fantástica, maravilhosa, tudo no sonho desvairado daqueles caras que vieram fazer a campanha aqui. E veio ia ter hotel de 5 estrelas. Ele veio na carona do Shopping Neumarkt. Sim, e ia ter a rua 24 horas. Aí trouxeram até aquele cantor alemão, o Freddie Quinn, para cantar aqui, que não tinha nem nada a ver com o Oktoberfest, porque ele era cantor marinheiro, né, era para cantar no Carlos Gomes, ele para os velhinhos, ele foi lá, o pessoal tomando cerveja, prestando atenção. Em pleno Oktoberfest. Fizeram uma paralela, que levaram o Nunes estava meio brigado com o pessoal aí, levaram o Nunes era o coordenador daquela festa lá, e o Renato ia fazer uma campanha publicitária, ia gravar um VT, convocando a cidade, os empresários, não sei o que e tal, para aderirem ao Celeiro do Vale. Aí eu e o Monteiro, nós fomos lá no gabinete e disse, o Renato está ficando louco. Você imaginou se esses caras não fazem esse troço, tudo que estão prometendo aí? Você vai ser responsabilizado por isso tudo. Aí ele desistiu, não fez, né? Foi a sorte dele, porque senão ia ser apedrejado. Nós tivemos alguns episódios desgastantes, né? Que acabou sobrando para o Renato, né? Nós tivemos aquela briga dele com o Rivilli por causa do túnel. Sim. Nós tivemos aquele episódio do Arturo saudoso, faleceu esse ano também, de ter trazido o Corda, que era o fotógrafo que da Cuba, agora a gente descobre que aquela foto foi feita meio por um acaso, né? Que virou o ícone, né? O Che Guevara. Trouxe para cá com uma campanha de fazer lápis, e isso gerou até incômodo aí por parte de algumas entidades, ofício para o gabinete e tudo mais, né? E os caras eram uns caras legais, sabe que a gente saiu naquele ônibusinho lá, dar uma volta com eles, aí um daqueles fez eu tenho guardado lá em casa, fez uma caricatura minha. Eu conheci o Corda também, tem uma foto dele com o Arthur e a moldura que a gente fez a gente fez uma capa para o Carlos Freitas, também falecido, do jornal A Hora, com aquela foto do Corda segurando a foto memorável dele lá com o Che. A gente fez uma campanha legal lá na FURB, né? Lá na biblioteca, foi bacana, as pessoas doaram lápis e tudo mais. Foi porque eles não tinham, a gurizada não tinha lápis para escrever na escola? Mas, como tudo em Blumenau, vira polêmica, né? E aí foi aquele desgaste também Aí depois houve a campanha, e aí a gente sabe o que deu, né? O Renato foi para a televisão chamar o Rondal de analfabeto e tudo mais, e aí acabou dando voto útil para o Décio, e o Décio acabou se elegendo. E o Dalírio não decolava, né? Eu achei que ali, tanto ele quanto lá em Itajaí, o Schmidt, né? O Arnaldo Schmidt, eles estavam contando com a reeleição, o projeto da reeleição, que eles seriam reeleitos, né? Tanto o Renato quanto o Schmidt. E não saiu. Aí o Schmidt botou primo lá de candidato, perdeu por 200 votos pro Jandir Bellini. Né? Mas aqui foi uma lavada. Daí o Dalírio não decolou. Que nós não tivemos, o Dalírio também não era muito político, não é? E nós não tivemos, assim, com exceção do Caminha, apesar de ser brigão, com exceção do Caminha, que talvez pudesse fazer alguma coisa, até porque eu acho que ele teve uma votação muito boa naquela eleição que o Wilson foi candidato antes da eleição do Renato, ele teve uma votação muito boa para vereador. Ele foi vereador, né? O Caminha, já nem sei se foi. Não, ele acho que não chegou, mas chegou próximo. Não, ele foi vice do Wilson. Vice. Foi o vice do Wilson. Que a Celuta, segundo todo mundo falava que era a Celuta, que também lutava muito, né? Nós ficaram em segundo lugar, né? Aí ganhou o Kleino Bin. Mas até eu fui num debate lá como jornalista, eu estava tempo acho que na emissora Coligada, foi um debate, digo, vocês não acham que vocês vão entregar na prática o governo para quem vocês combatem na teoria? Porque eram 6 candidatos do centro para a esquerda e um só do centro para a direita, era só o Kleino Bin. E ali tinha Pedro Cascais, Zé Garcia, Renato Viana, todo mundo, né? Mas ali ninguém tirava do Wilson, né?
Aquela ninguém tirava do Wilson Klein Albin, né? Mas se eles tivessem, de repente, se juntado, né? Tanto que o Sassi, ninguém tirava, na realidade não foi do Wilson Klein Albin, ninguém tirava do Sassi. Que acabou sendo vice do Wilson. Sim. Depois houve o que houve, e aí o Renato habilmente se coligou com o Wilson, porque o Sassi também teve uma gestão não muito por culpa dele, né? Eu acho que foi muito em função do que deixaram para ele, né? O pepino foi grande. Aquele da Cavo, né? Sobretudo. Foi um dos grandes. Foi o maior de todos. Eu queria voltar um pouquinho mais atrás, não sei se tem tempo ainda, mas a nossa história do jornal, né? Sim. Então vamos fazer uma pausa para rodar o comercial. E aí o nosso último bloco nós fazemos sobre a história do jornal. Os nossos comerciais. Pomerode, a cidade mais alemã do Brasil, tem a Porcelana Schmidt. Tradição, qualidade e história em porcelanas finas. Visite a loja Schmidt e se surpreenda com as variedades dos jogos e a delicadeza das peças avulsas e complementos de mesa. Despachamos suas compras para todo o Brasil. Loja Porcelana Schmidt, ao lado da fábrica. Fone 3387-2070, no centro de Pomerode. Vai construir, ampliar ou reformar? Venha para a Elétrica Zata. Aqui elaboramos projetos elétricos, laudos técnicos e tiramos suas dúvidas no andamento de sua obra, tanto residencial, predial ou industrial. Atendimento personalizado, entrega própria, produtos de qualidade e crediário facilitado. São mais de 20 mil itens para a instalação elétrica que você precisa. Tudo isso com preço que cabe no seu bolso. Elétrica Zata. Qualidade comprovada, satisfação garantida. Rua Paris 190 e Topava Norte, em Blumenau. Telefone 3323-2888. O Cicobi Maxi Crédito é uma cooperativa de crédito que oferece produtos e serviços com melhores taxas e tarifas à sua disposição. São cartões de crédito, consórcios, seguros, aplicações, linha de crédito para você e para a sua empresa. No Cicobi Maxi Crédito, você também encontra atendimento diferenciado e personalizado, com agências amplas e acessíveis. Faça parte da maior cooperativa de crédito do sistema Cicobi de Santa Catarina. Cicobi Maxi Crédito, associado ao que há de melhor, associado a você. Estamos aqui na nossa mesa de bar hoje com o Giovanni Vitória. E nós fomos colegas de trabalho no Jornal de Santa Catarina, antes de prefeitura, nós somos no jornal, né? Tu era meu chefão. Foi teu primeiro emprego no jornal? No jornal mesmo foi. Porque na realidade, de jornal foi o único, né? Porque depois eu só fiquei com assessoria de comunicação, assessoria de imprensa. Agora ali nós fizemos, na época, nós fizemos um jornal para, né? Olha, era brigado, ainda nas máquinas Olivetti, né? Sim. E Lauda. E aí, uma vez a polícia bateu no Oktoberfest ali, uns turistas lá, um jovem que estavam lá, e nós publicamos, aí me telefonaram do jornal, disse, pô, vocês publicaram essa matéria, praticamente é contra a polícia do Pedro Ivo, né? Pô, tá. Aí tá bom, aí a filha do Pedro Ivo estava aqui também, brigou com o policial. Essa eu estava lá, se não me engano foi em 89 essa. Aí nós publicamos também. Teve o episódio de uma morte no parque, no playground também que deu um apagão, e aí eu acho que a pessoa, não lembro exatamente o detalhe, mas isso foi publicado. Também deu um monte. E o Pedro Ivo tomou conhecimento daquele negócio da filha dele pelo Santa, porque foi o único jornal que deu, né? Aí esse cara também o Zeitung era, apesar de ser o jornal oficial da festa, né? O Oktober Zeitung. Infelizmente jogaram o nome fora. Eu faço até um apelo para o Santa para ver se resgata pelo menos o nome do Oktober Zeitung, porque isso faz parte da história da festa, né? Depois, para completar, foi aquele nosso dossiê, o caso Klotz, lembra? Esse foi anterior, né? Ações, 27 ações contra mim. Essa o Pupo, né? O Tonetti acabou se danando, né? Nesse processo aí, pelo que eu lembre, né? Vagamente. Eu fui condenado 2 meses de cadeia também. Eu peguei umas boas coberturas esportivas, né? Peguei aqui a vinda do Maguila. Sim. A vida do Maguila aqui lutou contra um jogador de basquete argentino, acho que não foi lutador de boxe, né? Não, foi um outro lutador, mas como ele estava se poupando para tomar porrada do Holyfield, sim, que na luta seguinte acho que ele tomou aquele primeiro ficou se tremendo lá. E os dois ficaram se seguindo a luta inteira, mas criou uma boa expectativa. Mas eu peguei os bastidores, só que assim, ele só dava entrevista para a Band na época. E aí, para mim conseguir
alguma coisa dele, eu tive que colar no repórter da... Eu não estou lembrando agora o nome dele, mas eu fiz na época uma amizade muito legal com ele. Eles estavam no Plaza. Então eu colei no sábado de manhã com ele e fiquei ali. Eu tinha meio que combinado durante a sexta-feira, tá? E aí o Maguila resolveu fazer barba na barbearia do lado do Plaza ali, tinha um ponto de táxi ali. E aí a cena, eu ganhei a matéria, né? Tem que ir rapidinho por causa do tempo. O barbeiro começou a tremer igual uma vara verde, com aquela gilete. Se eu cortar o homem, ele me dá. Aí... Te dá uma porrada. Não, ele não falou nada, mas o cara tremendo. Aí o cara diz, vai me cortar o Maguila com aquele jeitão dele. Mas aí fizeram a barba, beleza, tudo certo. E aí eu acompanhei a entrevista, botei algumas perguntas que eu queria fazer para ele. Mas eu não perguntei, tive que perguntar para o repórter da Band. E o episódio que para mim foi o mais marcante, que foi o incêndio do Pedro II, né? Aí tem uma questão muito sentimental, porque eu estava em casa, estudava lá, né? Eu estava 3 meses sem folga, por causa do esporte eu tinha que trabalhar às vezes sábado, domingo e tudo mais. Naquele sábado eu estava de folga. E eu vi aquela fumaceira. Aí pegando fogo em lugar. Fumaça, de onde era? É lá no Pedro II, corri. Liguei ainda, não tinha celular, né? 89. Liguei o Escadinha estava saindo do plantão, o Gilmar de Souza. Gilmar, corre, tá pegando fogo no Pedro II. Agora não me pergunta onde, se é no morro ou se é embaixo. Cheguei lá, tinha recém chegado o bombeiro e tal. E aí nós chegamos no jornal, já eram 5h30, e a edição era de domingo. E nós estávamos falando até os bastidores. Nós tínhamos a guerra com o Diário Catarinense aqui, pelo furo. O que eu faço? O Zé Tolardo, que era o chefe do industrial, ficou louco comigo, né? Nós temos que desmontar a capa. Liga pro Arthur, se o Arthur autorizar, a gente desmonta. Aí liguei pro Arthur, não, toca ali pau, aquele jeito bem tosco dele, né? Toca ali pau. Fizemos então uma foto que o Escadinha subiu lá no forro, pegou um canto lá onde era o depósito da secretaria, papelada da secretaria, uma foto enorme com 4, 5 linhas de foto legenda. E aí eu peguei depoimentos e tudo mais, segunda-feira me entreguei para a reportagem de geral. Não tinha nada a ver, era repórter de esportes, mas o espírito do jornalismo ali naquela hora. Né? Guerra. Beleza, conseguimos sair com a edição de domingo. Né? Uma vez a RBS trouxe a Xuxa, fez um espetáculo lá no campus Figueirense também, no estádio Figueirense. Aí eu disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos segurar, né? E vamos sair domingo, porque o jornal desde domingo já estão, sábado à tarde já estão vendendo aqui em Blumenau, né? 3 horas da tarde já tinha Diário Catarinense. Domingo. E nós vamos sair com uma matéria que eles só vão sair na segunda-feira. O evento que eles mesmos estão promovendo. E foi fantástico, na capa assim, bem grande, a fotografia da Xuxa no meio do estádio, cantando para gritar. Hilarie. A gente tem muita história, né? Aí agora, depois de todos esses anos de assessoria de imprensa, muitos anos de cervejaria em Outubro, fundação e outras coisas, eu resolvi, junto com mantém os outros clientes, né? Eu resolvi fazer um projeto solo, que é o projeto Viver Bom Retiro, né? Você está tirando semanalmente? Não, ele é bimestral impresso. E ano passado eu lancei o portal, né? O viverborretiro.com.br. Ele em agosto entrou no ar, ele já está hoje, completou um ano agora, com 25 mil visualizações. Mais redes sociais, lógico que eu não posso deixar. E ali é o nosso canal, o nosso porta-voz do bairro. Muita coisa que está sendo feito no bairro ali, travessia elevada, calçada que morador não compra. Eu acho que é por aí mesmo. Eu deixo o cara lá nos moradores, entre os moradores, que eu não sou associação de moradores, eu tento trabalhar um pouco junto com a associação de moradores também, né? Mas tem coisas que a associação defende e tem coisas que eu não aceito, né? Até porque vocês não têm vereador do Bom Retiro, né? Não temos, nós tentamos uma tentativa mas não tivemos êxito. Mas eu acho que até os outros bairros, nós temos 36 bairros, poderiam ter 36 bairros com gente se mexendo e sabe, agitando no bom sentido, né? E assim, ao contrário de muitos jornais que a gente vivenciou isso lá na época do governo, nós tínhamos 16 jornais de bairro naquela época. Sim. Eu mudei um pouco esse foco até pela vivência que eu vi dos jornais e como eles levavam, né? De ficar fazendo propaganda, boca alugada. Eu não faço isso, cara. Se tu olhar o Viver Bom Retiro ali, quem são os anunciantes? A maioria são empresas do bairro. Eu acho que você inovou, que teve um que eu vi, que você já usou uma das primeiras fotografias assim com o drone, né? Sim. Fotografia que ninguém imaginava, aquela fotografia do Bom Retiro ali, um troço diferente, né? A primeira edição foi com uma foto do drone, foi com o Caco Valdres. Foi tipo um dia como hoje, com esse sol aí, saímos pelo bairro fazendo imagens de drone.
E aí eu tinha curiosidade em relação até das cicatrizes das enchentes de 2008, onde estavam abertas ainda, inclusive lá na minha rua. Eu tenho registrado lá imagens de ainda estar aberto, até porque isso é documento quando vem alguma obra de impacto para dizer, ó, tá aqui, ó. Estamos com cicatrizes desde 2008 aqui, vocês querem impactar aqui. Então é complicado. Então eu uso isso também como dossiês, né? Foi uma coisa realmente diferente, que ninguém nunca tinha visto aquela imagem. Não sei se é porque até passar de avião, mas mesmo passar de avião passa rápido, né? E o drone ele para, né? Sim, ele para, ele fotografa aqui, vai lá. Aí agora eu resgatei, e agora soube a origem, que eu fiz a entrevista com o seu Ivo Koffik. O filho dele, o Roberto, tinha me dado uma foto aérea do Bom Retiro antigo. Tá nessa última edição ali. E aí agora na entrevista com o seu Ivo disse, não, eu fui piloto aos 17 anos do Quero Quero e essa foto é minha. Porque até então o seu Ivo não tinha comentado. Me disseram que eles desciam ali na Itopava Seca, depois onde tinha fábrica de gás, para lá assim, que ali era o campo de pouso do pessoal, né? Diz que descia ali do lado do rio. E aí o seu Lindomar, que mora ali no Palácio de Bourbon, na frente do iate, aquele prédio, ele fez uma foto do amanhecer do Bom Retiro, mais ou menos o mesmo ângulo que o seu Ivo fez de avião. E agora nessa edição, agora eu botei as duas mostrando... Comparar. Depois até, se tu quiser, tem as imagens ali, se quiser reproduzir durante essa... Não, tranquilo. Então assim, tem muita história no bairro, sabe? Histórias ricas. E eu até te coloco à disposição para outras conversas. O papo que eu tive, tem uma senhora que nasceu no Bom Retiro, tem 94 anos. Não, tem que trazer aqui. Se ela topar. A dona Marlis e o seu Ivo Koffik, talvez conversar com os dois. Eles têm muita história, sabe? A história deles, ela do Sagrada Família, do Barão, ele do próprio, que ele era da família Koffik, onde é o prédio da Câmara de Vereadores aí. Que é a história do Bom Retiro se confunde com a própria história do Companheiro. Sim, aliás, o Bom Retiro cresceu então. Nós até 56, quando foi feita a nova desmembramento dos bairros, nós éramos o Vale do Inhamertal, o Vale do Inhame. Muito bem, mais uma vez obrigado pela tua participação, né? Então muito fica honrado. Para outra para a gente voltar aí. Muito honrado, eu vi muitos aqui sendo entrevistados, eu sempre pensei, quem sabe um dia eu vou lá. É isso aí. Eu estou tendo essa oportunidade aqui, né, Pipoca? Obrigado mesmo pela honra. Um humilde jornalista que está fazendo 30 anos, fiz 51 na sexta-feira também. 30 de jornalismo. Obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Até o próximo domingo, quando voltaremos com o nosso Mesa de Bar aqui pela TV Galega, Imagem da Cidade. Vocês viram o nosso cuidado de hoje. Giovanni Vitória, jornalista, o homem agora... Como é o nome da revista mesmo? Viver Bom Retiro. Viver Bom Retiro. www.viverbomretiro.com.br. Quem tiver curiosidade, entra na internet e assiste, né? E interage. Manda suas colaborações lá que a gente até o próximo programa. Até lá. Saúde. Mesa de Bar. Oferecimento Loja de Fábrica da Porcelana Schmidt. Agora aberta de segunda a domingo em Pomerode.